Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O programa de hoje será realizado em 3 blocos. O programa Momento de Reflexão é um programa para analisarmos fatos, acontecimentos e assuntos atuais. E o que acontece à nossa volta, sendo do interesse da população e das famílias. Analisados na ótica da verdade e não na ilusão do mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou melhor, o Senhor Deus diz em suas escrituras sagradas, e disse Jesus, no Evangelho de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Momento de reflexão é um momento para confrontar os acontecimentos sob a luz da verdade, ou seja, para a visão do livro do conhecimento. E o tema do programa de hoje é vencedor. Guarde aí, o tema é vencedor. E a pergunta do programa de hoje é: você crê que pode ser um vencedor? De novo, você crê que pode ser um vencedor? Prezados amigos e amigas, gostaríamos de dirigir a vocês que estão nos assistindo uma mensagem de paz, de vitória e esperança. No mundo e tempo globalizado, queremos compartilhar e dedicar esse tempo com você, levando-os a um momento de reflexão. Nossos dias têm sido marcados por catástrofes, guerras, fomes, misérias, violências, crimes, medos, tristezas, solidão e falta de esperança e ausência de sonhos. Mas não é dessas coisas que nós queremos falar e compartilhar com vocês. Para que vocês que nos assistem, gostaríamos de falar de vida de um grande vencedor, conhecido em todo o mundo, o rei Davi, que reinou sobre Israel durante 40 anos e ainda fez um sucessor que reinou por mais 40 anos, o rei Salomão, sendo considerado até os dias de hoje como o homem mais sábio e rico do mundo, antigo e atual. Salomão, o filho de Davi. Você às vezes pode estar pensando que é pequeno e que é fraco, mas creia que se tiverdes fé, o Senhor Deus pode lhe tornar forte e realizar um sonho, o sonho de Deus em sua vida, lhe surpreendendo e lhe concedendo uma grande vitória em sua vida. No caso de Davi, ele era o 8º filho da família de Jessé, o Belamita, da cidade de Belém, que era dentre as menores cidades do reino de Israel. Sua família era simples, de poucas condições, ou seja, pobre. Seus irmãos eram de boa aparência e fortes fisicamente. Alguns eram soldados do exército de Israel. Mas Davi era o menor dos irmãos. Era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência, e apacentava as ovelhas. Ele ficava na malhada, no meio das ovelhas, vivia no meio, cheirando ovelhas. Mas num determinado momento de sua vida, aprove a Deus, Deus resolveu trabalhar na sua vida, na vida de Davi, e iniciar algo especial na vida dele, algo lindo, ou seja, um projeto de vida para Davi. Então Deus falou com o profeta Samuel para ir à casa de Jessé e ungir o novo rei de Israel. Porém alertou ao profeta que o Senhor não vê como os homens veem. Ele não vê a estatura, a aparência ou a altura, mas sim o coração. E Davi achou graça aos olhos de Deus. E sendo segundo o coração de Deus, o Senhor fez com que o profeta Samuel ungisse a Davi como rei de Israel. Quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, Deus move os céus e a terra, toca no homem, no coração do homem, e algo acontece. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor, depois da unção, se apoderou de Davi. E Deus era com Davi. Amados, precisamos lembrar da mensagem do Filho de Deus, Jesus, que disse, e está registrado em João, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Isso significa total dependência de Deus. Deus usou a vida de Davi para derrotar o gigante Golias,
que afrontava o exército de Israel, o exército este que era o exército do povo de Deus. Diz a palavra de Deus, ou seja, está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Samuel, que durante o enfrentamento de Davi e Golias, Davi disse que iria sobre Golias em nome do Senhor dos Exércitos, sendo este um dos nomes de Deus na Bíblia. E acrescentou, e ele arremessou uma pedra sobre Golias, e fez Deus com que esta atingisse com força a fronte de Golias, e este caiu. Olha que detalhe, Davi foi contra esse gigante com uma pedra. Ele usou uma funda, rodou e lançou essa pedra sobre o gigante. Mas foi Deus quem direcionou essa pedra e acertou a fronte daquele gigante. E Davi, após ele ter caído, tirou da espada de Golias e o venceu com a sua própria arma. Olha que coisa linda e tremenda, como é o poder de Deus agindo. A partir desse momento, iniciou uma nova trajetória na vida de Davi. Um tempo de capacitação e de preparo, até assumir definitivamente como rei. Entenda, existem momentos na nossa vida que são momentos em que Deus coloca as mãos sobre nós e age de uma forma sobrenatural, nos destacando, nos trazendo aquilo do anonimato para sermos conhecidos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de preparo. E aí Davi estava sendo preparado, mesmo depois de derrotar Golias, ele estava sendo preparado, capacitado para assumir o reino definitivamente. Então, eu não sei em que momento você está, se você está de frente do Golias, se você está diante do gigante, ou se verdadeiramente você já derrubou o gigante e agora está sendo preparado para assumir algum cargo, algum destaque aí na sociedade, no teu trabalho, para que você possa avançar e Deus, através da sua vida, venha cumprir todos os seus propósitos em tua vida. Eu não sei que momento, mas acredite, o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente, o Deus de Davi, Ele pode agir na tua vida. Ele pode mudar a tua história. E nós estamos aqui compartilhando uma mensagem que chama-se Vencedor. E se você estiver atento àquilo que nós estamos compartilhando com você, acredite, Deus quer fazer de você um vencedor, um grande vencedor. Já já nós voltamos, assim nós encerramos nosso primeiro bloco e nós voltamos já já com o segundo bloco do programa Vencedor. Até já. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa de hoje. Momento de reflexão com o tema Vencedor. E a pergunta que nós fazemos a você é: você crê que pode ser um vencedor? Eu quero repetir para você. O tema do programa é Vencedor. E a pergunta que nós fazemos é: você crê que pode ser um vencedor? Se crê, Deus pode hoje mesmo mudar a sua história e transformá-lo em um vencedor, ou num campeão, ou numa campeã. Deus quer fazer vitoriosos, assim como fez com Davi, que se tornou rei em Israel, conforme nós relatamos no primeiro bloco do nosso programa. Aquele que não era nada e de repente Deus tira ele lá das malhadas e transforma a vida dele, ensina ele e coloca ele, unge e coloca como rei de Israel. Ele pode lhe tirar do anonimato e lhe fazer conhecido, para que o nome de Deus seja engrandecido em sua vida, assim como fez com Davi. Jovens, Ele pode lhe tomar e lhe tornar um príncipe de Deus, um engenheiro, uma médica, um médico, um administrador de empresas, uma professora, um professor,
não importa a profissão, não importa o cargo, um vereador, prefeito, governador, mas tudo é para que você seja um instrumento a abençoar mais e mais vidas, famílias, cidades, estados e nação. Deus tem propósitos com as nossas vidas e você pode ser agraciado, você pode ser um instrumento de Deus, um vencedor para fazer com que os sonhos de Deus se tornem realidade. O Senhor pode transformar o seu sonho, aquilo que está aí dentro do teu coração, que você não sabe, às vezes você tem dúvidas ou não acredita, mas creia que Ele pode transformar este sonho, aí que está no teu coração, em realidade. Acredite, tenha fé, confie. Muitas vezes, as feridas da alma, formadas ao longo da vida, comprometem a visão, a fé e a força para lutar, impedindo nossa perseverança e a busca. Mas Jesus pode curar suas feridas, as feridas da alma, as feridas do coração e lhe tornar um vencedor. O grande rei de Israel, o rei Davi, deixou muitos poemas inspiradores e nós queremos compartilhar um deles, que é bem conhecido de muitos, que é o Salmo de número 23. O Salmo de número 23 nos relata, eu quero ler com você, diz a palavra de Deus, as escrituras sagradas. O salmista declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas traduções, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele trouxe para si, ele creu que Deus era o Senhor dele, o pastor dele, e que nada faltaria porque ele estaria debaixo da proteção, da guarda, da soberania desse Deus grandioso e maravilhoso. Ele confiou que todo o poder estava nas mãos de Deus e ele confiou a sua vida em Deus, acreditando que com ele nada temeria e nada lhe faltaria. É isso que você precisa declarar, é isso que você precisa viver. Você precisa declarar que o Senhor é Senhor da sua vida e crer que nada vai te faltar. O Senhor vai cuidar de todas as coisas. Você vai fazer a tua parte e Ele vai fazer a parte dele. A parte divina só pertence a Ele. A parte que você tem que fazer é o teu esforço, a tua dedicação e não olhar para trás, olhar para Deus. No segundo verso desse mesmo salmo diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aleluias. Vamos ficar aqui nas águas tranquilas. Deus quer que você descanse em Deus, que você atravesse, que você ande em águas tranquilas, ou seja, não se envolva com coisas que podem complicar a tua vida, não se embarace, mas tenha uma vida tranquila, de estabilidade, onde Deus pode conduzir a sua vida de uma forma grandiosa e poderosa. E ele continua no 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele pede para o Senhor Deus, necessitando, refrigera, traz paz na minha alma, no meu coração, e guia-me sob a justiça, por amor do seu nome. Quer dizer, justiça de quem? De Deus, da palavra de Deus, direção de Deus. Ele estava pedindo orientação para Deus. E no verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Olha a fé do salmista, que não importava a dificuldade, que se ele andasse até no vale da sombra da morte, ele não temeria, porque a confiança, a fé dele, a esperança dele estaria em quem? No Deus que ele confiava, no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, hoje apresentado para nós como Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua: preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele pede para que Deus cuide dele, próximo dos seus inimigos. Os inimigos deles, ele está vendo, estão perto, mas ele fala para Deus, Deus, cuida de mim, me unge diante dos meus inimigos, para que eles possam ver que o Senhor é comigo, que o Senhor que me escolheu. Davi tinha intimidade. Você precisa ter intimidade com esse Deus. E o verso 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista, ele registra duas coisas importantes. Ele diz, ele crê que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor seguirão ele todos os dias de sua vida. E ele tinha mais algo assim, ele acreditava que quando encerrasse a vida dele aqui, ele ainda estaria com o Senhor na glória. É isso que você precisa ter. É isso que a palavra nos ensina. Você precisa ter fé, acreditar, buscar a orientação de Deus através da sua palavra, para que Deus faça de você um verdadeiro campeão, um verdadeiro vencedor. A fé em Deus, o teu esforço faz com que você se torne, Deus faz com que você se torne um grande vencedor. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco e nós voltamos já. Vamos para um breve intervalo e nós voltamos já com o nosso terceiro e último bloco, com o tema de hoje, vencedor. Até já. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão, com o tema Vencedor. E a pergunta que fazemos a você é: você crê que Deus pode lhe tornar um vencedor? Você acredita que Deus pode fazer de você um vencedor? Tendo fé, hoje mesmo, Deus pode mudar a sua história e transformá-lo num vencedor, ou num campeão ou numa campeã. Deus quer fazer vitoriosos, assim como fez com o rei Davi, conforme nós relatamos durante todo o primeiro e segundo bloco, e o tornou rei de Israel. Um dos reis que reinou durante 40 anos e ainda fez um sucessor, seu filho Salomão, que reinou por mais 40 anos. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo na tua vida que vai refletir na tua herança, nos teus filhos, na tua família. E a palavra de Deus, que nos orienta, diz em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha, de novo, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus disse isso. Tendo fé, Deus pode trazer aquilo que não existe à realidade. Olha no livro de Hebreus, o escritor Hebreus relata no capítulo 10, no versículo de número 38, está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então Deus quer que você viva pela fé, crendo num canal direto com Deus, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E não retroceder, não duvidar, não ficar murmurando ou falando coisas que não agradam a Deus. Creia somente, descansa, espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor quer construir histórias de sucesso e fazer muitos vitoriosos e vencedores. Pessoas que encontrem o propósito e missão de suas vidas. Quantas pessoas chegam diante de nós e perguntam: eu não sei qual é a minha missão, qual é o propósito da minha vida. Deus quer revelar isso para você. E Deus quer fazer com isso que a sua missão e o seu propósito de vida seja realidade, aconteça. Acreditem,
isso tudo é possível por meio da permissão e da ação do Criador. Somente através de Deus é que isso pode acontecer. E agora é revelado através do Filho de Deus, porque Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, parte B. Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse é o grande nome, a Ele que nós nos direcionamos, nós falamos com Deus por meio do único mediador que existe entre o homem e o seu Criador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo. Existem duas passagens das Escrituras Sagradas onde o Filho de Deus relata sobre o vencedor. A primeira delas está registrada no livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu, Jesus, venci o mundo. Olha que palavra tremenda, uma palavra de esperança para as nossas vidas. Ele está declarando, o Filho de Deus, Jesus, está declarando: eu venci o mundo. Eu tive todas as dificuldades, fui humilhado, me caluniaram, me maltrataram, como nós passamos por uma série de humilhações, maltratos, né? Mas nada disso na vida impediu de que Jesus atingisse o seu propósito de vida. E ele foi recompensado. Nada disso impediu com que Jesus alcançasse a missão e concluísse a missão da sua vida. E ele foi exaltado, porque quando ele ressuscitou o terceiro dia, o Pai lhe concedeu todo o poder nos céus e na terra e colocou assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode, se você não desistir, Deus vai lhe ajudar a concluir tudo aquilo que você foi levantado e criado para fazer. E a outra passagem que está registrada no livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz, o próprio Deus revela que Ele venceu. E nós que cremos nele, somos mais do que vencedores nele, se confiamos nele. Ele quer fazer de nós mais do que vencedores. Acreditem, Jesus quer lhe fazer um grande vencedor, transformando os sonhos de Deus em sua vida em realidade. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que Deus é poderoso para fazer grandes coisas através da sua vida. Eu não sei o que você está passando neste momento, qual é a tua dificuldade, qual é a tua realidade, mas a mensagem que o Senhor quer passar para você, dando o exemplo do rei Davi e dando as orientações contidas na palavra de Deus através de Jesus Cristo, é que você pode ser um vencedor. Mas para você ser um vencedor, você necessita verdadeiramente de Jesus. Você precisa, para que o nome de Deus seja engrandecido na terra e nos céus. Lembrando que o nome que está acima de todos os nomes é o de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está lá em Filipenses 2:10, do versículo 10 ao 11. Deus está dizendo para você que Ele quer fazer de você um vencedor, mas você precisa do auxílio dEle. Mas a maior vitória que Davi teve, ele desejava e ele deixou registrado. Ele foi rei em Israel, detalhe. Ele conseguiu chegar na realização dos sonhos, né, de Deus e dele aqui na terra, mas o maior sonho dele ele deixou registrado no Salmo de número 27 e no verso de número 4. E ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir e aprender no seu templo ou no seu tabernáculo. Essa é a grande vitória. Depois de findar a nossa missão aqui na terra, podemos dizer, como o apóstolo Paulo deixou registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o que está registrado em Apocalipse capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu gostaria de orar com você, para que Deus realize os sonhos dele através da sua vida e lhe torne um vencedor, uma vencedora. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus nós te louvamos por mais esta oportunidade. Visita, Senhor, esses que estão conosco, que nos assistem, Senhor, que compartilham esse momento especial. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha transformá-los em grandes vencedores, vencedores aqui na terra e vencedores no final da sua jornada, no final da sua missão, para que eles possam estar contigo na glória, para que possamos estar juntos como vencedores, como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, e sejam com eles hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.